assunto do Assembleia Debate desta semana é conhecido de todos, mas se repete com mais intensidade e de muitas formas ano a ano: a violência contra a mulher. Em 39% dos casos denunciados na Central de Atendimento à Mulher, a agressão é diária em todo o país. Sobre a violência sexual, os números também são altos: 527 mil tentativas ou estupros consumados por ano. E o que dizer dos assassinatos? 13 mulheres mortas por dia no país, uma a cada 2 horas. Se já se sabe quem é o agressor e também o perfil da mulher agredida, por que medidas de prevenção não trazem resultados eficazes? A Assembleia de Minas abriu espaço para que especialistas trouxessem soluções. Algumas delas a gente vai conhecer no programa de hoje. Para nos ajudar a discutir esse assunto tão impactante na vida das mulheres, nós convidamos as deputadas Geisa Teixeira, Marília Campos e Cristina Correia, todas do PT. Também conosco para esse debate o deputado Cristiano Silveira, do Partido dos Trabalhadores, presidente da Comissão de Direitos Humanos. O Assembleia Debate começa agora. A gente abre o programa com alguns dados assustadores sobre a violência doméstica em 2015, levantados a partir de denúncias pelo telefone 180. Quase 39% das mulheres em situação de violência sofrem agressões diariamente. Para 33%, a agressão é semanal. Nos primeiros 10 meses de 2015, quase 86% das chamadas vieram de mulheres sofrendo violência doméstica. Em 67% dos relatos, as violências foram cometidas por homens com quem as vítimas tinham ou já tiveram algum vínculo afetivo: companheiros, maridos, namorados e amantes. Muito obrigada pela presença das mulheres e do representante do gênero masculino aqui com a gente hoje no programa. E eu gostaria que a gente começasse refletindo um pouco sobre esses dados. Quase 40% das mulheres brasileiras sofrem agressões todos os dias. E em quase 70% desses casos, o agressor é alguém que teve algum relacionamento afetivo com essa vítima. Por que nos dias de hoje ainda é tão comum a mulher ser vítima de uma coisa tão absurda assim? Quem vai começar a tentar responder isso pra gente? Como é que posso começar? As nossas lutas, elas contribuíram para avançar muito as conquistas das mulheres. Nós temos hoje no país a Lei Maria da Penha, nós temos as delegacias de mulheres, nós temos a lei do feminicídio. Isso tudo faz com que as mulheres tenham mais equipamentos e se sintam mais estimuladas para poder fazer a denúncia. Então, a violência, ela existiu no passado, continua existindo, e hoje o que a gente verifica é que as mulheres se sentem mais encorajadas para poder fazer a denúncia. Além disso, também, eu acho que existe um crescimento com relação ao amadurecimento das mulheres para buscar mais os seus espaços. As mulheres não estão se calando diante da violência, as mulheres estão disputando mais o mercado de trabalho, as mulheres estão disputando mais os espaços políticos, então elas ameaçam mais. Também a violência aumenta em função dessa realidade. Então, nós temos que aperfeiçoar os mecanismos de proteção à mulher e incentivar para que as mulheres não só busquem com ações individuais na luta contra a violência, mas que elas se organizem mais e façam das suas lutas individuais lutas mais coletivas. É por isso que eu acho que foi muito importante aqui na Assembleia Legislativa. Nós já tivemos agora, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, na verdade, dia 2 e 3, um amplo debate falando sobre a violência acometida contra as mulheres. E o que nós percebemos esses números ainda acontecem muito, e esse silenciar está ficando cada vez menos silencioso. As mulheres estão se organizando, né? A população está ficando mais crítica em relação à banalização que seria a violência contra a mulher. Então, aqueles ditados, né, deputada, onde se dizia que
por exemplo, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Hoje não, tem o número 180, os vizinhos denunciam, os filhos denunciam, e essas práticas têm que ser cada vez mais isoladas da nossa sociedade. Agora, como representante do sexo masculino, deputado, durante esse ciclo de debates, teve uma representante da FETAENG, que é a Federação da Agricultura, né, dos Trabalhadores da Agricultura, que ela disse que essa situação no campo ainda hoje é tão comum. Eu vou até ler aqui a fala dela. No campo, o machismo e o patriarcado estão tão arraigados que o homem que não bate em mulher não é considerado macho. Isso é uma cultura machista e desse patriarcado muito difícil. Se nas grandes cidades a gente sofre com isso, imagina no interior, nas cidades mais pobres, no campo, né? Bom, eu, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar minhas colegas, né? As deputadas, cumprimentá-la pelo seu dia também, parabenizar todas as mulheres e dizer que é uma honra, uma satisfação a gente poder participar desse debate, que para mim é um debate muito importante, né? Eu, na condição de presidente da Comissão de Direitos Humanos, tenho lidado muito com as questões de família, né? E a violência contra a mulher ela tem sido muito presente no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Os dados apresentados aqui pela TV, as estatísticas, e são números elevados, eu posso afirmar com categoria que esses números são maiores do que o que foi apresentado aqui. Que nós temos um problema de subnotificação, né? Nós ainda temos uma cultura de medo, nós sabemos que a mulher ainda é muito dependente economicamente do marido, do núcleo familiar, tem todas umas circunstâncias ali com os filhos, então muitas mulheres não denunciam, elas não informam as autoridades quando sofrem a violência. Então, o número que já foi apresentado, que é um número elevado, ele é ainda maior se a gente for considerar a subnotificação. O Brasil, lamentavelmente hoje, ele, segundo o mapa da violência contra a mulher, ele figura em 5º lugar, como um dos países mais violentos, né? Nós temos El Salvador em 1º, a Colômbia em 2º, Guatemala em 3º e a Rússia em 4º, e depois, lamentavelmente, vem o Brasil. Um pouco das causas ainda de termos, né, uma sociedade tão violenta contra a mulher, eu acho que é isso, a gente não conseguiu irromper e mudar essa cultura, né? E ela é muito forte, muito presente nos interiores. A fala dessa companheira, dessa trabalhadora, ela reflete, por exemplo, o que nós também já identificamos nos pequenos municípios, que eu não sei se é que a informação não chega, se é que é mais difícil com que você tenha acessos à informação com relação aos direitos, às garantias, até mesmo a presença dos órgãos de defesa e de segurança, Delegacia de Mulheres, Defensoria Pública. Então vejam bem, os maiores índices de homicídio de mulheres são registrados nos pequenos municípios e não nas capitais. O que nós temos aqui, para te dar um exemplo? A cidade de Barcelos, no Amazonas, com uma população feminina média de 11.958 mulheres, registrou-se 45,2 homicídios por 10 mil mulheres, e é o primeiro da lista. Então, a informação está correta. Nos pequenos municípios, nas regiões rurais, você tem esses dois elementos que agravam. Primeiro, essa cultura, uma falsa cultura de que o homem não é homem se ele não agride a mulher, né? E o segundo problema, que é o problema da presença do sistema de segurança e de defesa e proteção das mulheres. Um problema que eu vejo muito sério também é porque a violência contra a mulher ela independe da classe econômica e social. E muitas vezes as mulheres que pertencem a uma classe social mais elevada, elas têm mais medo de se expor e de denunciar. Então, isso que o Cristiano falou, que os dados são muito maiores do que são apresentados, muito vai em torno disso. As mulheres têm medo de expor seus maridos, sua família, e muitas vezes não fazem a denúncia, né, das agressões que vêm sofrendo dentro de casa. Agora, tem uma questão também que se nós já temos uma insuficiência de equipamentos públicos na capital, no interior é muito menor. Então, desde equipamentos que garantam a emancipação da mulher, por exemplo, escola, né, educação infantil. Como é que andam as escolas de educação infantil na capital e no interior? Isso é uma questão importante, porque parece que não tem nada a ver com a violência, mas tem. Porque na medida em que você oferta educação infantil, por exemplo, para as mulheres do campo, você ajuda no processo de emancipação da mulher.
como também isso já está acontecendo nas cidades maiores. Então, essa centralização de equipamentos na capital, eu acho que é importante que a gente reflita sobre essa questão, porque a nossa luta é para que ocorra a descentralização dos equipamentos também para o interior. Agora, toda essa conversa, muita coisa mudou realmente depois da aprovação da Lei Maria da Penha, né, que entrou em vigor em 2006. Ela é considerada uma das 3 melhores legislações do mundo. A gente vai ver agora uma reportagem que mostra um pouco em 2 casos em que a lei foi usada. Vamos acompanhar. Foram anos de convivência com o medo. Benaia conta que na infância tinha brigas frequentes com o irmão. Com o passar dos anos, os confrontos foram ficando cada vez mais agressivos. Soco, chute, eu apanhava quase todos os dias. Cansada de apanhar dentro de casa, ela decidiu recorrer à Lei Maria da Penha. Para Benaia, a simples denúncia foi suficiente para encerrar o ciclo de violência. Ele deve ter ficado com um pouco de medo, né? Não teve mais agressão, não teve mais briga. Esta outra mulher, que prefere não ser identificada, também conviveu por muito tempo com a violência doméstica. Eram ameaças vindas do próprio neto, que foi criado por ela. Em 2013, uma medida protetiva determinou que o homem mantivesse distância da avó, mas ele se recusou a obedecer e saiu preso da última audiência sobre o caso no fim de fevereiro. Ele descumpriu a medida, ele desobedeceu à justiça, entende? Por isso que eu digo que ele que quis isso. A Lei Maria da Penha está aí e ainda vai proteger muita gente. Tem um dado realizado pelo Data Popular e pelo Instituto Patrícia Galvão, que revelou que 98% dos brasileiros conhecem ou já ouviram falar da Lei Maria da Penha. Só que a gente viu aí na reportagem 2 casos bem-sucedidos em que a lei foi corretamente aplicada e deu tudo certo para essas mulheres. Mas ainda há aqueles casos em que as mulheres chegam, às vezes, com as medidas de distanciamento, aquela medida protetiva, e isso não é cumprido, ela acaba morrendo. O que ainda falta para essa legislação realmente ser cumprida efetivamente como ela está no papel? Nós estávamos numa reunião agora, bancada de mulheres da Assembleia, no Tribunal de Justiça, intermediando um pedido de reunião da Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres com o Tribunal. E grandes problemas a gente tem, por exemplo, quando a mulher vai fazer uma denúncia, ela tem que percorrer uma série de lugares. Então, não existe uma facilitação para que as mulheres tenham acesso à justiça. Muitas delas acabam desistindo do processo. São tantos os lugares para ir que dificultam o acesso para poder fazer a denúncia e concretizar de fato que o inquérito seja instaurado. Uma outra questão que é importante, a questão das varas. Nós já temos as varas especializadas em Belo Horizonte, mas elas não têm no interior. Então, uma discussão que nós estávamos fazendo é que uma vara que exista, geralmente é uma vara que se oferece no interior, que ela faça esse atendimento também às mulheres, para que os processos tenham uma discussão também, sejam acolhidos no interior. Isso é uma questão fundamental, porque se não for colocado o equipamento público, as varas da justiça serem instauradas, não existe o inquérito e não existe o transcorrer normal para que o inquérito faça a apuração do processo. E, na verdade, nós ainda temos um longo caminho a percorrer, né? Até que se estruture, até que a mulher se encoraje mais, e que também a emancipação da mulher tem tudo a ver com isso, porque o ambiente que ela retorna após a sua denúncia é o ambiente do seu próprio lar, da sua própria casa, e aí ela vai novamente sofrer uma nova violência. Então, nós temos que estar ampliando essas casas, abrigos, onde essas mulheres são acometidas pela violência, né? Ter uma estrutura melhor. Temos aí psicólogos, temos assistentes sociais para ter, de fato, o acompanhamento dessa mulher vítima de violência, para que realmente ela vá tendo uma maior capacidade de estar nesse enfrentamento com altivez e levando este caso à frente para que realmente a justiça seja cumprida e essa violência encolha, né, nos lares. Recentemente eu estive visitando a Delegacia de Mulheres da minha cidade, Santa Luzia, e um dos grandes problemas que a delegada de mulheres apresentou foi esse, a falta de casas-abrigo em diversas cidades da região metropolitana, não só Santa Luzia, mas todas as cidades da região metropolitana.
Então a mulher vai e faz a denúncia e depois muitas vezes ela tem que voltar a conviver com o agressor. Então isso também inibe, né, a mulher de denunciar. Pegando um gancho aqui na fala das colegas, as pessoas precisam entender por que nós estamos debatendo isso, né? Quando você olha todos os números e estatísticas que tratam do perfil da mulher hoje na nossa sociedade, nós sempre temos que relembrar que a mulher é mais vitimada do ponto de vista da violência doméstica, que ela é menos empoderada do ponto de vista dos espaços de poder, né? A PEC proposta aqui pela bancada feminina é uma PEC importante, que ela traz a presença feminina para a mesa diretora da casa, e acho que a gente até poderia depois ir além, né, Marília, falar que a representação nas vagas da mesa se dá na proporção da representação de bancada, em termos de percentual, né? Que a gente teria esse equilíbrio, mas inegavelmente é um grande avanço. No mercado, na economia, aos poucos isso vem se revertendo, mas as mulheres ainda cumprindo funções semelhantes aos homens, elas têm rendas menores. Vejam bem, tem pouco mais de 10 anos que nós tiramos do Código Penal o termo mulher honesta. Então, quando você tratava da mulher em alguma situação do crime, da contravenção, você utilizava o termo mulher honesta. Isso implica uma subjetividade de um machismo muito grande, né? E pressupõe que o que nós estamos chamando de mulher honesta? Então, são coisas que ainda se fazem muito presente na nossa cultura. E também na mesma preocupação que as colegas, de como a gente organiza o sistema de proteção, de acolhimento à mulher, nós tivemos a oportunidade de apresentar o projeto de lei 2223 de 2015, que está tramitando. Amanhã, na Comissão de Direitos Humanos, ele deverá ser aprovado, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça. Tem propostas que foram incorporadas da deputada Marília, do Ministério Público, da Defensoria Pública. Então é um projeto que ele visa um pouco organizar isso, né? Como nós temos então a Lei Maria da Penha, por exemplo, que inclusive o ano passado, uma ação corajosa da presidenta Dilma, ela se tornou mais rigorosa, né? Transformando o crime contra a mulher, crime de feminicídio, crime hediondo, agrava o crime quando cometido na frente dos descendentes ou da mulher em situação de gravidez. Nós avançamos muito. Agora, o que precisa ser organizado é o sistema público para o acolhimento, o atendimento à mulher uma vez vitimada. Então, tanto o projeto de lei pretende organizar isso, um pouco isso, né? Dentro das propostas, nós temos lá a proposta que garante o sigilo dos dados. A mulher ela tem um filho na escola e ela está em situação de risco, de ameaça. Tem pai que vai na escola para poder saber se o endereço da mulher através do endereço do filho. Nós já tivemos casos na defensoria sobre isso. Nós estamos propondo na lei também que o Estado possa garantir à mulher que precisou abandonar o emprego, porque também está em situação de risco, né? Ou seja, ela deveria estar em situação de proteção do Estado, que ela possa ter uma renda mínima durante um período para poder garantir a sua subsistência de sua família, né? A sua segurança alimentar, inclusive, porque a gente sabe que se ela permaneceu no emprego, quantas mulheres não foram assassinadas ou vitimadas porque estavam no ambiente de trabalho perseguido pelos homens. Então, a ideia é a gente poder organizar um pouco esse sistema e apresentar para a população mineira um projeto que venha ao encontro. Eu conversei com o presidente Adalcleve, então a nossa intenção é que nesse mês de março, no mês da mulher, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais possa apresentar para a população mineira um projeto, uma proposta concreta, uma produção legislativa que colabore aí no enfrentamento à violência. É importante também, né, nós estamos aqui lembrando, no Dia Internacional da Mulher, a subrepresentatividade da mulher nos espaços de poder. Então, isso também é um debate amplo que nós já tivemos aí na nossa Comissão Extraordinária das Mulheres, porque nós sabemos que as mulheres hoje são em maior número da população, né, mais de 50%, mais de 50% são eleitoras, digamos assim, e, no entanto, nós não conseguimos aí atingir os 10%, ou chegamos aos 10%, 11%, seja nas câmaras, né, seja nas assembleias legislativas, como prefeitas, Câmara de Vereadoras. Então, o que ocorre? Por que a sociedade ainda, esse mundo político ainda é um mundo tão machista e onde qual é a dificuldade da mulher para realmente estar integrando dentro desses espaços? Se hoje nós estamos aqui tratando do tema violência, se nós tivermos muito mais mulheres para defender esse tema, porque ele fica muito encolhido dentro da fala masculina, digamos assim. Então, se nós reunimos com um grupo de mulheres, como a nossa bancada tem feito, né, Marília, a deputada Cristina,
junto aos movimentos ligados às mulheres. E aí nós podemos ouvir o clamor dessas mulheres, seja as mulheres negras, seja as mulheres de sociedade, índias, espaços rurais, enfim, aquelas mulheres mais excluídas. Se nós ouvirmos a história de cada mulher ligada à sua violência, ligada ao mundo de exclusão, nós vimos que nós ainda temos uma sociedade perversa em relação às mulheres. Claro. Eu queria só colocar um importante movimento que está acontecendo aqui na Assembleia Legislativa. A deputada Geisa falou do encontro que reuniu centenas de mulheres aqui, mas hoje, desde ontem aqui na Assembleia, desde o dia 7 na Assembleia Legislativa, nós estamos tendo uma grande manifestação de mulheres que foram atingidas por barragem, de mulheres que foram atingidas pelas mineradoras, mulheres do campo que estão aqui na Assembleia Legislativa fazendo um grande debate, acampadas, e sem dúvida nenhuma é um grande movimento político. Por que eu estou ressaltando isso? Porque a gente às vezes cobra muito individualmente das mulheres. Mulheres falem mais, mulheres participem mais, mulheres mudem a sua atitude, dividam o trabalho doméstico. É claro que tudo passa por uma mudança de atitude. As mulheres têm que modificar a sua atitude perante a vida, tem que ser mais propositiva, tem que participar mais, mas é importante que a gente tenha também um grande processo político onde as mulheres se organizem mais, porque lutar individualmente só não é suficiente, né, Geisa? Verdade. Não é, Cristina? Trabalho de formiguinha. Nós precisamos nos associar mais, nos organizar mais. Então eu quero aqui fazer uma saudação especial a essa grande luta das mulheres que hoje estão acampadas aqui na Assembleia, porque elas têm um duplo sofrimento lá quando são atingidas pelas barragens. Hoje eu pude assistir vários depoimentos e é importante ressaltar, porque as mulheres estão muito no trabalho doméstico e hoje esse trabalho doméstico, o trabalho informal, ele não tem sido reconhecido no processo de negociação das vítimas da tragédia de Mariana. As mulheres compõem a renda nacional, compõem com seu trabalho doméstico, com seu trabalho informal, estão lá contribuindo para a renda familiar. E hoje isso não tem sido reconhecido no processo de negociação da questão da tragédia das vítimas de Mariana. Então, o chamado que eu tenho aqui é para que as mulheres se organizem mais para a gente poder avançar. Quando a gente fala, por exemplo, da subrepresentação das mulheres na política, nós temos que disputar mais, mas as regras do jogo não favorecem a participação das mulheres. Por isso é que nós lutamos muito para que a gente alterasse as regras do jogo do sistema eleitoral. Como hoje o próprio Cristiano colocou, nós temos uma subrepresentação de mulheres porque são 77 deputados e apenas 7 mulheres. Nós não temos nenhuma mulher na mesa da Assembleia. O que nós estamos querendo fazer? Alterar as regras do jogo, porque se a gente não alterar as regras do jogo através da PEC 16, nós não teremos uma mulher na mesa da Assembleia. Porque não vamos contar com a boa vontade, com a solidariedade. Então temos que modificar as regras do jogo para que a gente tenha um sistema mais democrático. E eu acho, volto a insistir, que a Assembleia Legislativa daria um grande exemplo institucional, vamos dizer assim, de compromisso com a democracia se tivesse a PEC aprovada, a PEC 16 aprovada aqui na mesa da Assembleia. Nós já tivemos uma primeira vitória, né, que foi a aprovação da PEC em comissão especial. E agora ela vai para o plenário para aprovação em primeira e segunda instância. Então, só que a gente vai ter que brigar para colocar isso na pauta. Sim, mas aí nós estaremos lá, né, fazendo essa cobrança, que as nossas 7 vozes se unam para que nós possamos estar colocando... Convencer, né, os 70, não é? E eu tenho certeza que o deputado Cristiano é um grande aliado, porque é inclusive da Comissão de Constituição e Justiça, e vai nos ajudar a convencer os 70 deputados de que isso tem que ser votado, porque já foi apenas aprovado. Mas se ficar engavetado... Porque, olha, está na pauta desde semana passada. Se a gente brincar, nunca será uma prioridade nessa pauta. E isso é importante, a gente... você não é apenas vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, mas é vice-líder também. Então, o nosso papel aqui é da gente se unir junto com os deputados para que não seja apenas uma intenção
votar na PEC 16, mas que seja um gesto real pela democratização da mesma Assembleia. A bancada feminina, Marília, eu acho que iniciou a legislatura muito bem posicionado, né? Aqui na casa, lamentavelmente, não são todos homens que têm a compreensão, clareza, né, sobre a importância do protagonismo no papel feminino, da ocupação desse espaço. A gente sabe que nós temos colegas aqui que, lamentavelmente, têm posturas, inclusive, machistas, né? Mas eu tenho feito uma opção, e esse Dia Internacional da Mulher, a gente sempre posta nas redes sociais homenagens e tal, né, no nosso Facebook. E eu falei assim, nós estamos ficando muito piegas, nós homens, né? A gente põe um postezinho com uma flor, põe um poste, mulher, você é essencial na nossa vida, mãe, lutadora e tudo. Tá bacana, é carinhoso, mas de prático e de efetivo, o que nós temos feito, né? Então eu falei que a minha mensagem esse ano seria diferente, né? Muito mais do que a minha homenagem, a minha luta. Por isso que nós tivemos a ideia de tentar aprovar esse projeto de lei 2223 no mês das mulheres para entregar algo de concreto. E eu estou dizendo, eu sou solidário e me coloco na luta. Como eu disse inicialmente, essa primeira batalha de vocês de ter um assento na mesa é fundamental, mas eu vou além. Podemos ter na proporção da representação da bancada. Se nós tivermos 10 vagas na mesa e tivermos aqui 20 deputados, nós queremos 2 vagas para as mulheres. Olha a história, então, deputado. Eu tenho uma clareza... Nosso projeto é pelo menos uma, mas pode ser 50%. A dificuldade é tanta. Eu de pronto, se cair na Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Direitos Humanos, ou eu for relator numa comissão especial de PEC, sem dúvida alguma eu tenho esse compromisso. Eu não estou fazendo discurso aqui para jogar para a galera, né? Porque a trajetória da gente é testemunho do que a gente está dizendo em determinado momento histórico, para não dizer que é falácia, né? Joga para a turma para ver se faz a média. Então, eu penso que nós temos que avançar ainda mais, né? Agora, eu vou falar Eu fui criado só pela minha mãe. Minha mãe se separou do meu pai muito cedo. Meu pai era doente, né? Lamentavelmente, ele sofria de alcoolismo na época, mas depois reconciliou, deu tudo certo. Mas eu fui criado por mãe. Eu e meus irmãos, nós fomos criados somente pela minha mãe. Então, a presença feminina na minha vida foi muito forte. E eu convivi de maneira muito perto daquilo que hoje você vê nos dados. Eu sei o que significa isso traduzido na realidade. Então, é por isso que a gente traz essa sensibilidade e essa visão, sabe? Isso é importante, deputado, porque muitas vezes o que ocorre dentro dos lares, quando os filhos, né, são criados por uma mãe, ou se essa mãe sofre violência pelo seu esposo, pelo seu companheiro, muitas vezes há o processo de reprodução desse mesmo ato. Então, aquelas crianças, aqueles filhos, eles vão se tornar também agressores, eles também vão reproduzir aquela violência, apesar disso de ser uma revolta em seu coração, mas no momento da sua vida prática ele acaba reproduzindo. Então, e a gente não pode esquecer que são anos, né, de exclusão do direito da mulher, de preconceito. Então, a gente tem que estar todos os dias lutando para diminuir essa desigualdade, né, com relação à mulher. Que a gente sabe que ainda é muito forte, né, e nós aqui, enquanto deputados, temos que lutar todos os dias aqui nessa casa para diminuir isso. A gente percebe que aqui dentro a gente lida com o machismo o tempo todo, né? É um espaço. Ele quer nos silenciar o tempo todo, mas a gente fala que a gente não vai se calar. Isso eu queria apenas aqui aproveitar o espaço para denunciar, porque para a gente lutar contra a desigualdade, nós precisamos de empoderar as mulheres, mais mulheres no poder, sem discriminação no mercado de trabalho. Precisamos de políticas públicas de atendimento à mulher. E hoje, no dia 8 de março, eu participei na cidade de Betim de um ato público contra o fechamento da maternidade municipal em Betim. Para se ter uma ideia, Betim é uma cidade muito importante da região metropolitana. Nós temos lá um consórcio de saúde do Médio Paraopeba. São 27 municípios que participam desse consórcio. A maternidade e o hospital são referências regionais. A maternidade fazia 400 partos por mês, com 1.000 atendimentos mês de porta aberta, e ela está sendo fechada. Eu entrei com requerimento na Comissão de Saúde para que a gente faça uma audiência pública, porque isso tem um impacto não apenas na cidade de Betim, mas tem um impacto na região metropolitana. E quem é a prejudicada?
as mulheres. Então, deputadas, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já.